Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lusa Extra. Eu sou a jornalista Cristina Cardoso e neste episódio vamos falar sobre um tema que tem marcado a atualidade e alimentado debates: o papel do Ministério Público em dois casos que estão no centro da atenção pública e que têm gerado polémica no espaço mediático. O caso da empresa familiar do Primeiro-Ministro, a Spin Viva, e os inquéritos abertos e arquivados ao juiz Ivo Rosa têm colocado o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República sob forte escrutínio. E para esta conversa tenho comigo a jornalista Rita Carvalho, que acompanha de perto a área da Justiça. E Rita, boa tarde. Começo por te perguntar: a imagem do Ministério Público e da própria Procuradoria-Geral da República sai de alguma forma fragilizada com estes dois casos? Em relação à imagem do Ministério Público e da própria Procuradoria-Geral da República, podemos dizer que a comunicação nem sempre é eficaz, até porque esta não é a primeira vez que a comunicação não é totalmente transparente e depois, obviamente, estas questões dão espaço a várias interpretações. Temos até exemplos anteriores, como o caso Influencer, que ainda hoje não sabemos quais é que são os desenvolvimentos, e já passaram 2 anos, e em que um parágrafo da própria Procuradoria-Geral da República colocou o primeiro-ministro da altura, que era António Costa, sob suspeita. E já agora, a responsabilidade da Justiça estar novamente, e falaste da Operação Influência, portanto estamos a falar novamente a contaminar a política, e de alguma forma a responsabilidade do Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, tem 1 ano em funções. É que lembremos que o caso Spin Viva entrou na campanha autárquica e Luís Montenegro reagiu com dureza, dizendo-se mesmo estupefacto e denunciando uma pouca vergonha e uma deslealdade processual democrática. Pois temos aqui a questão da linha ténue entre a política e a justiça. Temos um primeiro-ministro a atacar diretamente o Ministério Público e a dizer até que não fala com o Ministério Público através da comunicação social, como disse há uns dias aos jornalistas, e tivemos também, na semana passada, a Ministra da Justiça a avisar que as investigações não devem nem ser eternas, nem devem ser, aliás, uma perseguição. Aliás, temos também uma questão mais recente. Ainda esta quarta-feira ouvimos o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, a dizer que é preciso haver mais escrutínio em relação às notícias que são publicadas. Portanto, temos aqui, obviamente, uma relação entre política e justiça. Chegou mesmo a dizer que as próprias fontes poderiam ter sido inventadas neste caso, neste desenvolvimento, Exato. No fundo, do caso Spin Viva. Mas sobre esta empresa da esfera familiar do Primeiro-Ministro, há uma averiguação preventiva em curso há cerca de 7 meses, depois de o Ministério Público ter recebido 3 denúncias que apontavam para alegados conflitos de interesse, abuso de poder, fraude fiscal, recebimento indevido de vantagem e procuradoria ilícita. Uma averiguação preventiva durante 7 meses? Durante estes 7 meses nós também sabemos ainda muito pouco. E como disseste, é apenas uma averiguação preventiva. Ou seja, aqui convém fazermos a distinção entre averiguação preventiva e inquérito. Ou seja, esta averiguação pretende apenas perceber se existem indícios suficientes para abrir um inquérito. É, no fundo, uma fase preliminar. E uma das grandes diferenças, importa também sublinhar esta parte, é que o material que os procuradores, neste caso uma procuradora, têm ao seu dispor são diferentes daqueles materiais que têm nos inquéritos. Nas averiguações preventivas, o Ministério Público só tem acesso a fontes abertas. Não pode pedir o levantamento do sigilo bancário, por exemplo, também não pode pedir escutas. Claro que pode pedir documentos, que é o que tem feito e tem sido uma das questões mais discutidas em relação à Spin Viva, já que o Ministério Público tem dito há vários meses que está a analisar estes documentos que foram pedidos. Mas tem havido aqui uma troca de várias informações no espaço público. O Primeiro-Ministro diz que entregou toda a documentação, o Ministério Público vem dizendo a espaços que falta documentação. Agora, esta semana, o diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que é no fundo a cúpula do Ministério Público,
juntamente lado a lado com o procurador, deu mais um avanço, digamos, no que é que se está a passar nesta averiguação. Exatamente, o diretor do TCIAP falou a propósito de uma notícia que saiu na semana passada e que dizia que os procuradores queriam a abertura do inquérito e que, no fundo, a última palavra cabe a Amadeu Guerra, o Procurador-Geral da República. E o diretor do TCIAP, no fundo, veio dizer que não existe qualquer incompatibilidade dentro do Ministério Público, porque foi essa a noção que se criou com esta notícia, e falou até em total sintonia, e estas são as palavras dele. E disse que toda a investigação é coordenada entre a Procuradora, e sublinhou que existia apenas uma Procuradora, entre o diretor do TCIAP, Rui Cardoso, e o próprio Procurador-Geral da República. Com estas informações que foram tornadas públicas por várias notícias de órgãos de comunicação social, o Procurador-Geral da República não fica numa posição muito confortável, porque a ser verdade que há procuradores que dizem que precisam de abrir um inquérito para o apuramento da verdade total, por outro lado temos o diretor do TCIAP a dizer que em breve e que há completa sintonia, portanto, no fundo a desmentir aquilo que foi dito por colegas nossos. O procurador fica numa posição complicada. Se abrir inquérito, enfim, foi escolhido pelo primeiro-ministro, se não abrir inquérito, o espaço público também vai pedir explicações. Aliás, ele terá que dar explicações em qualquer decisão que tome. Exatamente. A imagem de Amadeu Guerra vai ficar marcada pelas explicações que vai dar dentro de pouco tempo, diz o Procurador-Geral da República, que é quando se souber se é ou não aberto um inquérito, e aí deverá dar as devidas explicações. Portanto, em um curto espaço de tempo temos 2 procuradores e 2 primeiros-ministros na esfera da justiça e com todas as cambiantes que... Exatamente, e no meio de várias eleições também. Pois não nos podemos esquecer que a Operação Influencer deu origem a eleições antecipadas. Outro dos casos que colocou mais uma vez o Ministério Público na esfera mediática foram os inquéritos, 3 ou 4, mas à partida garantidamente 3, ao juiz Ivo Rosa, que foi o responsável pela fase de instrução da Operação Marquês, que tomou a decisão de muitos dos crimes que estavam, pelo qual os arguidos, nomeadamente o ex-primeiro-ministro José Sócrates, estava acusado, deixou cair, portanto não quis levar, considerou que não havia matéria para levar a julgamento. Aqui já não se trata da imagem do Ministério Público, mas as ações do mesmo. Os inquéritos aos juízes acabaram por levantar ainda mais dúvidas sobre a forma como o Ministério Público atua internamente. Recorde-se que este magistrado soube dos inquéritos, já arquivados, pela comunicação social. Sim, precisamente, e soube vários anos depois desses inquéritos serem abertos. Na verdade, o primeiro inquérito foi aberto em fevereiro de 2021, teve origem numa denúncia anónima que apontava suspeitas de corrupção, peculato, branqueamento de capitais. No entanto, os contornos dessa denúncia anónima ainda não são conhecidos, ou seja, nós não sabemos o que é que foi mencionado nessa denúncia anónima, que factos foram mencionados, que provas até foram apresentadas para se abrir um inquérito e, ao contrário do que aconteceu com a Spinum Viva, por exemplo, não foi aberta uma averiguação preventiva. Mas sob o chapéu do inquérito foram feitas algumas diligências, nomeadamente a georreferenciação, portanto mais intrusivas da vida privada de um titular de soberania, do órgão de soberania. Exatamente, a única coisa que nós sabemos por fonte oficial da Procuradoria-Geral da República é que não foram feitas escutas. E isso foi dito num comunicado que saiu depois das notícias, mas confirmam por outro lado que foram feitas essas diligências de levantamento de sigilo bancário e as vigilâncias. Portanto, foi mais uma investigação da comunicação social que deu origem que tornou este caso público. Sabemos que o juiz já pediu a consulta do processo, mas até o momento não sabemos qual foi a resposta do
do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça. Precisamente, essa informação foi dada por Ivo Rosa, que disse que tinha pedido o acesso aos processos, até para saber quantos processos é que existem em relação a si, mas até ao momento ainda não se sabe mais nada. Sabemos, no entanto, que esse processo que começou em 2021 foi arquivado em março de 2024 por falta de provas e, disse o Ministério Público, inconsistência da denúncia inicial. Parece-me a mim que temos aqui um duplo desafio. É, por um lado, a defesa da independência judicial, mas, por outro, a necessidade da transparência e da prestação de contas. Ninguém está acima da justiça, sobretudo quando as decisões ou os procedimentos levantam suspeitas. Certo, e temos aqui esta questão da atuação do Ministério Público em relação a um titular de órgão de soberania. E tivemos até no espaço público vários juristas e várias personalidades, através do movimento dos 50, que tem sido muito vocal nestas questões, e questionaram por que motivo é que este inquérito primeiro se prolongou por tanto tempo sem que o juiz tivesse sido formalmente investigado. E depois também há aqui uma questão importante que deve ser levantada neste contexto, é que a denúncia anónima e o início do inquérito aconteceram, como já disseste, que o juiz Ivo Rosa tinha nas mãos a instrução da Operação Marquês, e este inquérito aconteceu nessa altura em que o juiz Ivo Rosa deixou cair a maior parte dos crimes relativos ao antigo primeiro-ministro José Sócrates, que está neste momento a ser julgado. Isso leva-nos aqui a outro tema, que é um tema mais amplo, eu diria, que é a confiança pública no Ministério Público. É um pilar, um dos grandes pilares do sistema judicial, é responsável por investigar e acusar, pode, em determinadas alturas, chegar a devassar a vida privada dos suspeitos, mas quando surgem casos que envolvem figuras de topo, como é o caso do Primeiro-Ministro, ou mesmo do juiz Ivo Rosa, ou mesmo de grandes empresas, o Ministério Público é colocado sob uma pressão intensa. E cada passo é amplamente descortinado. Será que há da parte do Ministério Público comunicação suficiente, abertura suficiente para falar destes casos, que as pessoas entendam e que se perceba qual é efetivamente o que é que está a fazer o Ministério Público, o que é que está a investigar? Bom, aí falamos novamente de comunicação por parte do Ministério Público, não é? E provavelmente nos próximos meses esperemos que tenhamos essas explicações. No entanto, também podemos falar da parte do escrutínio do Ministério Público, que cabe ao Conselho Superior do Ministério Público. Que o vai fazer em relação ao juiz Ivo Rosa, não é? Os procedimentos que foram feitos? Sim, exatamente, porque já em outubro, este mês, num plenário do Conselho Superior do Ministério Público, foi decidido abrir um processo de averiguação interna para perceber como é que o inquérito foi conduzido e se foram respeitados todos os princípios legais. E aqui também é importante, no fim desse inquérito, explicar às pessoas, obviamente, que conclusões é que saíram daí. Se espera que não seja longo, como muitas vezes a Justiça é. No topo desta hierarquia, voltamos ao Procurador-Geral da República, neste caso em funções, Amadeu Guerra, que carrega a responsabilidade final pelas decisões e também pela imagem da instituição. E ele, quando tomou posse, muita gente tinha o anseio de transformar a imagem do Ministério Público, que vinha do passado, nomeadamente da antiga PGR. Sim, e na verdade, quando Amadeu Guerra tomou posse, nós vimos algumas diferenças, precisamente na comunicação. Responde às perguntas, há mais abertura para falar sobre as questões. O problema é que agora existem muitas questões e muitas coisas para ver esclarecidas. É assim, estes dois casos mostraram-nos que há sempre uma corda bamba constante entre a justiça e a política. Andam de mãos dadas, outras vezes de costas voltadas. Sim, é um equilíbrio que é muito, muito delicado, muito difícil de conseguir, muitas vezes. No caso do juiz Ivo Rosa, o Ministério Público investiga um juiz, e sobretudo o juiz Ivo Rosa, que é conhecido no espaço público, fica sob forte escrutínio, mas se este processo demora demasiado tempo,
ou parece mal conduzido, obviamente que a confiança pública na justiça pode ficar abalada. Pois. É exatamente casos como o do juiz Ivo Rosa, que neste momento é um juiz desembargador, portanto, de segunda instância, e o caso da empresa Spinum Viva, mostram mesmo como a fronteira entre a justiça e a política pode ser tenue. A independência judicial é essencial, todos sabemos, mas julgo ser necessário também haver transparência, celeridade e responsabilidade institucional, e os órgãos de comunicação social estão cá para informar os cidadãos. E isso só é possível recuperar e manter a confiança pública na justiça, um dos pilares fundamentais da democracia, se precisamente tudo isto acontecer e for do conhecimento dos cidadãos. Obrigada, Rita, por esta conversa. O Lusa Extra fica por aqui. Até à próxima. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.